Tava fazendo uma reflexão minha aqui, e aí eu vou ser meio Regis Tadeu aqui, mas O eu... que é Regis Tadeu? É um jornalista de música, Ah, bem é? famoso até, Tá. Veio aqui, deu uma polêmica, o Regis Tadeu aqui. Mas eu tava dando uma estudada esses dias e eu vi um cara que falou uma coisa muito legal sobre o final da década de 90. Ele falando um pouco sobre como o final da década de 90, ele era um momento muito rico culturalmente pra gente. Então, se olhar ali os anos 90, chegada pros anos 2000, a gente teve uma qualidade de lançamentos musicais muito bons. Se olhar pra própria música, assim, é um Uhum. absurdo de álbuns, CDs, artistas que surgiram. Se a gente olhar pra livros, a gente tem livros muito legais sendo publicados nos anos 2000. A gente tem filmes, alguns dos melhores filmes que a gente pode puxar de cabeça foram lançados exatamente na virada do século, que foi um momento muito impactante pra gente. E a gente teve, não sei se foi com a indústria cultural, com rede social, o aumento da internet, uma mudança de percepção dessa cultura. Por que parece que nessa virada do século a nossa cultura ela tem perdido qualidade? Olha, a gente tem que tomar cuidado. Quer que eu puxo mais pra cá? Imagina assim, A gente tem que tomar cuidado com o sintoma romântico. tá? Essa pergunta é tipicamente romântica. Era melhor antes? Entende? Uhum. O que não significa que não seja em alguma medida verdade. Mas hoje, quando você levanta para uma pessoa esse tipo de dúvida, se a pessoa quiser ficar bem com os jovens, com o mercado, com os patrocinadores, ela vai dizer, não, hoje também é legal, hoje também é maravilhoso e tal. Veja, final dos anos 90. Se você andar para trás, talvez você tenha a impressão que antes era até melhor do que os anos Sim. 90. Se você falar de música rock, tá? Para falar um estilo de música específico, anos 60 e 70, cara, um escândalo. Anos 80, um escândalo que foi produzido de música, certo? Uhum. Os anos 90 parece pobre em comparação, pensando em música especificamente, parece pobre em comparação com esse período anterior, né? Então, mas mesmo que a gente assuma, eu lembro bem do final dos anos 90, né? Mesmo que a gente assuma que aquela época ainda era mais rica do que hoje, eu, em música, eu concordo plenamente. Quer dizer, pro meu gosto musical, dos anos 2000 para cá, quase nada presta. Inclusive, música brasileira, eu acho quase tudo um lixo. Filósofo pode até falar isso, tá vendo? Principalmente quando você não vai às redes sociais e não quer saber o que existe nelas, Uhum. né? Então, assim, eu acho quase tudo um lixo, né? Não diria tudo, mas eu diria 95% pro meu gosto musical é um lixo. Mas é claro que eu não sou o target da indústria musical hoje em dia, certo? Eu consumo coisas que hoje não é o que dá mais dinheiro, né? Então, do ponto de vista do mercado, o mercado precisa atingir cada vez mais pessoas. E para atingir cada vez mais pessoas, não tenha dúvida que ele tem que diminuir a qualidade. Do ponto de vista de quem acha que está diminuindo a qualidade. Uhum. Tem que ser uma produção de massa, né? Então, é muito provável que se alguém comparar anos 70 com 90, vai achar que 90 já estava ruim. Agora, o surgimento das redes sociais, sem dúvida nenhuma, desse ponto de vista, piorou tudo. Porque, inclusive porque muitos dos artistas, para que eles consigam ser consumidos, eles têm que vender a vida privada, eles têm que mostrar com quem eles trepam o tempo inteiro. É uma coisa típica de hoje em dia, sabe aquela expressão em inglês, statement? Uhum. Né? Então, hoje tudo é um statement. Olhe, eu quero que você entenda e respeite o fato de eu só comer alface, tá? Eu tenho o meu direito de só comer alface. Comer alface está ligado a uma espiritualidade. Só comer alface, não comer alface em outras coisas. Estou usando um clichê. Uhum. Né? Eu quero que você respeite o fato de que eu decidi que eu vou pintar o meu corpo inteiro de violeta. Tá? Eu mereço o seu respeito. Eu quero, inclusive, que você fale com o seu filho da possibilidade de ele também pintar o corpo dele de violeta. Né? Então, não há dúvida que as redes sociais, além dela ter criado um fenômeno muito interessante, que é a ignorância com relação à própria ignorância,
porque você fica ouvindo barulho, repetindo coisa, né? Mas, assim, não há dúvida que hoje um artista, não só um músico, vários outros tipos de arte, atores, atrizes, sei lá, mesmo intelectuais, como eu falava antes, você tem que vender sua vida pessoal nas redes sociais, você tem que fazer statement. Eu tenho um momento que foi muito legal, que rolou nos últimos anos, que foi a briga do próprio Scorsese. Pô, o cara que basicamente criou Grande o cinema cineasta. nos anos 70 pra cá, criou Grande um cineasta. monte de coisa. Pô, é incrível, assim, carregou a indústria nas costas por muito tempo, brigando contra a Marvel. E sendo desqualificado por, quem que é esse velho chato que tá reclamando do meu filme de bonequinho? Você, pô, peraí, sabe? E aí como é que eu escapo, Pondé, dessa armadilha do romantismo? Como é que eu escapo dessa armadilha do, pô, tô ouvindo Antes uma era pipoquinha. Porra, antes era melhor do que a pipoquinha, Você vai. não tem como escapar, porque o romantismo é um sintoma da modernidade que permanece aí. Não tem como escapar. Porque a modernidade ela é disruptiva, violenta, essa breguice de inovação, sabe essa palavra brega? Inovação, inovação, inovação. Então, a modernidade ela é baseada na ideia de ruptura com o passado e de aperfeiçoamento progressivo. Aperfeiçoamento progressivo. E isso produz como efeito mal-estar. Por quê? Porque nós somos uma espécie que tem uns 300 mil anos. A gente é uma espécie pré-histórica. A maior parte da nossa existência foi na pré-história. A gente está adaptado ao ambiente pré-histórico. Por isso que a gente tem que andar esteira, que a comida vira veneno. Tem que ficar andando, inventando coisa, né? A gente é uma espécie que estava acostumada a não fazer nada. Era adaptado ao ambiente de baixo impacto, no sentido de baixa demanda. Hoje você é demandado o tempo inteiro. Você tem que ficar... O tempo inteiro você tem que produzir até lazer. Não é mesmo? Então, assim, portanto... como escapar desse sintoma romântico, não tem como. Principalmente se você for uma pessoa que olhar à sua volta, que deixar o mal-estar falar em você. Não significa amar o sofrimento, como alguns bestas entendem por aí. Não, não isso. Deixar o mal-estar falar em você é perceber que tem uma dimensão em nós que não se sente plenamente bem nessa rave. E é claro que isso tem a ver com o tempo passar. Por que tem a ver com o tempo passar? Porque você vai enxergando coisas que você não enxergava antes. Entendeu? Então, você pode achar, dependendo da sua idade, que é os anos 90 que faz falta. Outro pode achar que é os anos 60. Eu via meus pais falando dos anos 50. Eu nem existia. Né? Então, assim, e eu, quando estava ali, achava, bom, eles estão reclamando porque o tempo deles passou, o que também é verdade, certo? É ambivalente, é ambíguo, e não vai deixar de ser. E se deixar de ser, é porque está ruim. Sabe aquela história que quem tem muita convicção é quem pensa pouco e lê pouco? Uhum. Porque quando você lê e quando você pensa, você percebe que não dá para ter tantas convicções assim, tão fechadas. Então, assim... eu acho difícil conseguir se escapar desse mal-estar romântico. Em alguma medida ele faz bem, né? Manter uma certa consciência com relação ao que acontece em volta. No mínimo pode evitar que você fique muito ridículo. Isso que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com Pondé. Para assistir ao episódio completo, clica aqui do lado. Vou deixar um outro corte que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!